E aí você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui, vamos continuar. Vamos continuar nossas aulas, nossa aula. E aqui vamos falar sobre, continuando aquele tópico de estabilidade de estágio probatório. Gente, olha só. Eu quero falar com vocês aqui, é o último ponto que eu vou falar com você antes de a gente ir para as questões, tá? Eu quero conversar com vocês sobre a estabilidade excepcional dos servidores públicos. Seguinte, a gente viu no início da aula anterior que para que o servidor público alcance a estabilidade, ele precisa passar em concurso público para cargo efetivo. Depois disso, passa 3 anos de estágio probatório. Se for apto na avaliação especial de desempenho, se ele for aprovado, ele consegue a estabilidade. Ok. Só que existe outro tipo de estabilidade, meus amigos, que a gente chama de estabilidade excepcional da ADCT. O que é a ADCT, professor? A ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias. Gente, a ADCT, ela determinou basicamente o seguinte. A Constituição é de 5 de outubro de 88, tá? A Constituição Federal é da data 5 de outubro, é promulgada dia 5 de outubro de 1988. E lá na ADCT, a ADCT, gente, é uma segunda parte da Constituição. A Constituição é dividida em preâmbulo, texto constitucional e ADCT, que vem pós o texto constitucional. Tem mais de 100 artigos a ADCT. Ela rege sobre disposições transitórias, de transição após a promulgação da Constituição, da ordem constitucional anterior para a nova ordem constitucional. E ela diz o seguinte, olha, os servidores públicos que ingressaram sem concurso público, desde que pelo menos há 5 anos, ele ingressou aqui sem concurso, mas já fazem 5 anos, ele vai adquirir a estabilidade. Olha que bacana. É isso que traz aqui o artigo 19 da DCT. Diz assim, ó, os servidores públicos civis, tá? Ou seja, não tem militar aqui, civil, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas. Então aqui, gente, ele não inclui das empresas públicas, sociedades de economia mista, tá? Inclui apenas administração direta, autárquica e fundacional, que estão em exercício na data de promulgação dessa Constituição. Na data de promulgação da Constituição. Há pelo menos 5 anos continuados, 5 anos ininterruptos, tá? Não pode ser, entrou um ano, saiu, depois entrou outro, não. 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regular do artigo 37, ou seja, por meio de concurso, não foram admitidos por concurso, mas que já estão aqui há 5 anos ininterruptos, são considerados estáveis no serviço público. Então, olha só, o cara, por exemplo, o cara entrou na administração pública, em um cargo público, até a data de 5 de outubro, 88 menos 5 anos, de 1983. O cara que entrou no serviço público, em um cargo público na administração direta, fundacional ou autárquica, até 5 de outubro de 1983, que é esse prazo de 5 anos, ele mesmo sem ter passado em concurso, mas ele vai adquirir a estabilidade. Ele adquire a estabilidade aqui através da Constituição Federal. Então a Constituição, a ADCT, garante a esse servidor estável. Eu tenho certeza que você conhece alguém no seu meio, que hoje é estável no serviço público, mas que entrou sem concurso lá atrás, antes da Constituição. É esse caso aqui, tá? Mas eu preciso fazer uma ressalva com você, pessoal, sobre essa diferença de efetividade para a estabilidade. Vejam, essas pessoas que eu estou tratando aqui com você, elas são estáveis, mas não são efetivas. Cuidado, tá? Muita gente pensa, se é estável, é efetivo. Não. Essas pessoas, pessoal, que entraram no serviço público antes da Constituição, pelo menos 5 anos antes da Constituição, ininterruptos, e adquiriram a estabilidade na ADCT, elas são estáveis no serviço público, mas elas não são detentoras de cargo efetivo. Porque para ser detentor de cargo efetivo, tem que fazer concurso público. Somente, tá? Cargo efetivo tem que ser concurso. Então essas pessoas, elas não detêm cargo efetivo, mas detêm a estabilidade. O que é um cargo efetivo, professor? O que é a efetividade, professor? A efetividade relaciona-se ao cargo. O cargo pode ser efetivo, pode ser em comissão, eu posso ter uma função temporária, um emprego público, um cargo excepcional. A efetividade, ela só é garantida a quem é detentor de cargo efetivo. Já a estabilidade refere-se à garantia que você tem de não ser exonerado sem motivo e sem processo administrativo. Então a estabilidade é garantida a quem? A estabilidade é garantida a 2 pessoas. Aquele detentor de cargo efetivo,
aquele detentor de cargo efetivo que alcança a estabilidade após 3 anos de estágio probatório. O segundo caso é o caso da DCT. A estabilidade é garantida de maneira excepcional a quem estava trabalhando em cargo público há pelo menos 5 anos após a Constituição Federal. Antes da Constituição, perdão. A quem estava 5 anos antes da Constituição Federal. Ficou claro, gente? Beleza. Então, estabilidade, garantia constitucional. Quem tem direito? Cargo efetivo que é aprovado no estágio probatório, que é de 3 anos, na avaliação especial de desempenho. Ou a estabilidade excepcional da DCT. Efetividade, quem é? A efetividade é garantia de quem passa em concurso público. Eu posso dizer, professor, que todo servidor estável é efetivo? Não. Porque tem esses servidores estáveis da DCT que não são efetivos. Eu posso dizer, professor, que todos os efetivos são estáveis? Não, porque tem os efetivos que ainda estão no estágio probatório. Os efetivos que ainda estão no estágio probatório ainda não são estáveis. Só serão estáveis após 3 anos e após a aprovação na avaliação especial de desempenho. Ficou claro isso aqui para você? Beleza? Isso chove em prova, tá? Chove em prova. Cuidado com isso. Vamos fazer algumas questões já para a gente analisar esses pontos. Mas antes tem alguns parágrafos deste artigo 19 que são importantíssimos. Por exemplo, parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação. Na forma da lei, olha que interessante. Vamos supor que o cara tem 10 anos antes da Constituição. E aí ele foi estável. Ele ganhou a estabilidade após a DCT, artigo 19. Show de bola. Sou estável. Mas o tempo de serviço de 10 anos é contado? Não. Somente só vai ser contado os 10 anos antes. Os 10 anos anteriores serão contados, pessoal, como título. O que é título, professor? É para uma... Não é nem para aposentadoria não, tá, gente? Esse título que ele fala aqui é para plano de carreira, por exemplo. Então, esses 10 anos que ele trabalhou antes, é contado para tempo de serviço para plano de carreira, professor? Em regra, não. Agora, vamos supor, o cara é um cargo de professor, tá? O cara ele ganhou a estabilidade na DCT como professor, tudo bem. Mas aí esse cara decide fazer um concurso para professor, para que ele pegue esse cargo dele, que é um cargo que não é efetivo ainda, mas é estável, e transforme esse cargo em efetivo, entende? Então ele vai passar por uma transição. Eu sou estável, mas eu não quero ser só estável, eu quero ser estável e ser efetivo. Faz um concurso, se torna efetivo, e aqueles 10 anos que ele trabalhou antes vai contar para o plano de carreira. Somente se ele for aprovado no concurso. É isso que diz. Ó. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, gente. Nem aos que a lei declara de livre exoneração. Gente, essa estabilidade, ela é bem restrita. Essa estabilidade excepcional da ADCT, ela é bem restrita, ou seja, ela não se aplica à empresa pública, à sociedade de economia mista, e não se aplica também a cargo de confiança. Cargo ou função de confiança ou de comissão não é aplicado. Porque é óbvio, gente. O cargo em comissão de confiança, função de confiança ou cargo em comissão, cargo, função ou emprego de confiança ou em comissão, são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Então são aqueles de confiança, aqueles que é da confiança do gestor atual. Mas muda o gestor, já não é mais de confiança do novo. Então aqui é de livre exoneração. Não vai ganhar essa estabilidade. Pode estar há 20 anos lá, mas é cargo de confiança? É. Não ganha estabilidade. Não ganhou, tá? O tempo de serviço não será computado para os fins do CAPA de jeito nenhum. Beleza? Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior. Nos termos da lei, olha só, gente. Os professores de nível superior ficaram excluídos. Então, o cara que foi admitido sem concurso antes da Constituição, mesmo que tenha sido com mais de 5 anos de antecedência, mas se era professor de nível superior, ele não ganha a estabilidade. Não ganha. Só quem... Agora, professor de educação básica, sim, tá? Conheço vários casos de professores de educação básica, ensino fundamental, infantil, médio, que ingressaram antes da Constituição e ganharam a estabilidade. Mas de nível superior, não. Ok, vamos fazer questão. Questãozinha primeira que eu vou fazer com você hoje, banca do Instituto Federal do Mato Grosso. Diz assim: acompanhando as disposições constitucionais, a Lei 8.112, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias, inclusive em regime especial, fundações, trouxe de forma clara que depois de decorrido um determinado prazo legal de efetivo exercício,
o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquire estabilidade. Acerca da estabilidade, nos termos da Constituição, é incorreto afirmar que, ou seja, ele está pedindo a alternativa incorreta. Letra A diz assim, pessoal. A emenda constitucional 19, essa que a gente acabou de... Não, a emenda 19 não é o que a gente acabou de ver, não. A gente viu o artigo 19 da DCT. A emenda 19 é uma emenda constitucional que foi feita no ano de 2019. Olha só, cuidado para não confundir. A emenda 19, ocorrida no ano de 2019, manteve inalterado o período de 2 anos de efetivo exercício para fins de consumação da estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Gente, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso, ele tem que ter um período de 3 anos. Antigamente, de fato, gente, esse prazo era 2 anos, mas bem antigamente, tá? Muito antes de 2019. No final dos anos 90, houve uma emenda constitucional que transformou o estágio probatório de 2 anos para 3 anos. Ou seja, a condição para o tempo necessário para adquirir estabilidade antes eram 2 anos de fato. Mas isso foi mudado para 3 anos há muito tempo e até hoje permanece 3 anos. Então dizer que permaneceu inalterado em 2 anos, que hoje ainda é 2 anos, esse tempo de efetivo exercício para se adquirir a estabilidade, isso está errado. Por isso é incorreta a letra A, já encontrei o gabarito. As demais estão corretas. Veja, letra B. A avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade é uma condição obrigatória para a aquisição da estabilidade. Perfeito. Pelos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso. Perfeito, letra B. Está perfeito. Letra C. A sentença judicial transitada em julgado é hipótese expressa de perda do cargo por servidor estável. Sim, lembra? Quando é que o servidor estável pode perder o cargo? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar garantido ampla defesa e avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, sendo garantida ampla defesa. Ainda tem uma quarta possibilidade, que é quando há excesso de despesa com pessoal pelo ente, tá? Então, a sentença judicial transitada em julgado é uma hipótese expressa de perda do cargo do servidor estável, tá certo também. Letra D. É condição constitucional expressa para a perda de cargo em processo administrativo por servidor estável que lhe seja assegurada ampla defesa. Sim, gente. Em processo administrativo, é uma possibilidade, sim, para a perda do cargo do servidor estável. O servidor estável pode, sim, perder o cargo em processo administrativo, porém, tem que ser garantido a ele uma ampla defesa. Então, é uma condição, no processo administrativo, é uma condição que haja para ele uma ampla defesa. Tem que ter. Letra E. Na hipótese de invalidação de sentença judicial que tenha resultado na demissão do servidor, ou seja, eu invalido a demissão. Quando isso acontecer, o servidor é reintegrado. Perfeito. Reintegração. A gente viu aqui um desenhozinho, uns bonequinhos, né, que eu falei para vocês, João Maria. O cara que é demitido depois da demissão invalidada, ele é reconduzido. Ok. E o eventual ocupante da vaga, se for estável, vai ser reconduzido ao cargo de origem. Perfeito. Sem direito à indenização. Pode ser também aproveitado em outro cargo, caso esse cargo de origem dele esteja ocupado, ele é aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Letra E está certíssima. Beleza? Mais uma questão. Questão SEBRASP. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 da ADCT, agora sim, foi o último ponto que a gente falou, ela impõe que o servidor admitido sem concurso, antes da promulgação da Constituição, esteja em exercício no cargo ainda que ente público diverso, há no mínimo 3 anos. Não, gente. Primeiro, o prazo é de 5 anos que ele tem que estar no cargo. Segundo, o artigo 19 ele não traz essa autorização dizendo assim, tem que estar em exercício no cargo ainda que ente público diverso. Ela não diz isso. Ela não traz essa possibilidade. Ela diz que tem que estar lá no cargo há 5 anos. Mas não diz que ainda que ente público diverso, tá? Se não está no texto da DCT, a gente não pode entender que seja verdadeiro. Beleza? E o prazo aqui não é 3, são 5 anos. Instituto Consulplan. Sobre o regime jurídico constitucional e legal aplicável aos agentes públicos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todo servidor público efetivo é estável. Tá certo isso, gente? Não. Tem um servidor público efetivo que ainda não passou, ainda está vigente o estágio probatório. Ainda não chegou na avaliação especial de desempenho. O servidor público recém-nomeado, recém-possado, aquele que acabou de entrar em exercício. Aquele que está um ano em exercício no cargo. É efetivo? É. É estável? Ainda não.
Tem que esperar 3 anos. Já passou um, faltam 2. Então, nesse caso, todo servidor efetivo é estável? Ainda não. Tem o efetivo estável depois que completa 3 anos, mas tem aquele que ainda está no estágio probatório, que é efetivo, mas não é estável. Todo servidor estável é efetivo? Também não. Por que não, professor? Existem os estáveis da DCT. Os estáveis da DCT não são efetivos, são apenas estáveis. Eles têm a garantia da estabilidade, porque o artigo 19 da DCT garantiu para eles, mas eles não têm a efetividade. O cargo deles não são cargos efetivos. Por quê? Porque cargo efetivo somente através de concurso. Eu só ingresso em cargo efetivo através de concurso público. Então tá errada a letra B. Letra C. Nenhum servidor efetivo estável pode ser exonerado. Mentira. Pode. As regras de exoneração, pessoal, estão dispostas nos estatutos dos servidores públicos, tá? Nos estatutos locais, na 812. Mas um exemplo claro que eu vou te dar aqui de um servidor efetivo que vai ser exonerado é quando ele pede exoneração. Exoneração a pedido. Ora, um servidor estável, mesmo que ele esteja já gozando da estabilidade, ele pode requerer a exoneração. E a exoneração ser imposta, ser deferida. Então, nenhum servidor efetivo estável pode ser exonerado é muita coisa. Pode sim ser exonerado ainda. Letra D. Nenhum servidor efetivo estável pode ser reintegrado. Nossa, pelo contrário. Para ser reintegrado, a Constituição Federal diz que eu tenho que ser estável. A estabilidade, segundo a Constituição, a estabilidade é requisito para a reintegração. E sobrou a letra E. Todo servidor efetivo estável pode ser demitido? Pode. Todo servidor público efetivo estável pode ser demitido? Pode. Desde que ele pratique uma falta grave. Desde que ele pratique uma infração funcional prevista no Estatuto do Servidor Público. Então, sim, todo servidor estável pode ser demitido. Beleza? Letra E, gabarito da nossa questão do Instituto Consulplano. Questãozinha aqui também, pessoal. O Banca Fundep diz assim: na hipótese de extinção de cargo público ou declaração de sua desnecessidade, ficará em disponibilidade o servidor até ser aproveitado em outro cargo. O servidor público que, gente, fica em disponibilidade ou vai ser aproveitado em outro cargo, o servidor que for estável, que tiver adquirido a estabilidade no serviço público, letra C, o gabarito. Segundo a Constituição, gente, todas essas formas de provimento aqui, da disponibilidade, a disponibilidade nem é provimento, tá? Mas do aproveitamento, que é um provimento, a reintegração, a recondução, segundo a Constituição, todas elas necessitam da estabilidade. O servidor tem que ser estável. Tem que ser estável, tá? Então tem que ter adquirido a estabilidade para poder ficar em disponibilidade ou ser aproveitado, beleza? Não basta que seja efetivo, tem que ser estável. Não basta que seja regime estatutário, até porque o regime estatutário é regido por estatuto, além dos cargos efetivos, os cargos em comissão. Os cargos em comissão também são estatutários, porque são regidos pelo Estatuto do Servidor. Tiver ingressado mediante concurso, ora, ingressar mediante concurso, o cara é efetivo. Mas o cara pode ser efetivo e não ser estável ainda, não ter adquirido ainda a estabilidade porque não passou do estágio probatório. Então não é todo mundo que ingressou mediante concurso, apenas aqueles que já sejam estáveis, tá? Ok, questãozinha VUNESP. Arturo era servidor estável e foi demitido, mas teve sua demissão invalidada por sentença judicial. Vamos já decifrar a questão aqui? Veja, se Arturo teve a demissão invalidada por sentença judicial, Arturo vai ser reintegrado, porque a gente já mata um bocado de alternativa. Reintegrado. Já Afrodite, pessoal, à sua vez, também servidora pública, teve seu cargo público extinto por meio de lei. Gente, se o cargo dela foi extinto e se Afrodite era estável, aqui não fala, né? Mas se ela for estável, Afrodite será posta em disponibilidade até seu aproveitamento, até seu adequado aproveitamento, até seu aproveitamento. Até o adequado aproveitamento. Tá? Se for estável, tem isso. Beleza, então, considerando essa situação hipotética, segundo o disposto na Constituição, é correto afirmar que Arturo... Vejam que são dois casos sem ligação, tá, pessoal? São sem ligação. Não é aquele caso de reintegração, que volta, que o que estava ocupando a vaga vai ser reconduzido, não é isso. São dois casos separados que a questão traz. Arturo foi demitido e teve sua demissão invalidada por sentença, beleza? E Afrodite, lá do outro lado, sem ligação nenhuma, ela também servidora, teve o cargo extinto. Não tem ligação. Letra A.
Arturo terá direito de retornar ao serviço público por meio de aproveitamento. Negativo. Arturo voltará por meio de quê? Reintegração. Afrodite ficará em disponibilidade com remuneração proporcional. Aqui tá beleza. Mas aí Arturo tá errado. Letra B. Arturo terá direito a ser reintegrado ao serviço público. Beleza. Mas se o seu cargo estiver ocupado, ele terá direito apenas à indenização. Não, gente. Se o cargo de Arturo está ocupado, ele vai ser reintegrado e aquele eventual ocupante vai ser reconduzido, aproveitado ou posto em disponibilidade. Mas a reintegração vai acontecer de toda forma. Beleza? E aqui diz que a Afrodite vai ser exonerada. Tá errado, não. Letra C. Arturo terá direito a ser reintegrado ao serviço público, show de bola, no mesmo cargo que ocupava. Perfeito. Ou no cargo resultante em sua transformação. Ok. E a Afrodite ficará em disponibilidade. Show! Com remuneração integral até o seu aproveitamento. Aqui é o erro, gente. A Afrodite vai receber remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Letra C. Arturo será reintegrado ao serviço público. Show de bola. E a Afrodite ficará em disponibilidade. Ok. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Show. Até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Perfeita a letra D. Perfeita, sem retoques. Letra E. Arturo ficará em disponibilidade de forma alguma. Arturo vai ser reintegrado. Não, não, não. Não, tá errado. Tudo isso aqui de Arturo, tá? Tudo isso aqui de Arturo tá errado. Afrodite vai ser aproveitada em outro cargo ou receber remuneração pelo respectivo tempo de serviço. Não, ela vai ficar em disponibilidade e vai ser reaproveitada assim que surgir um cargo vago. Beleza? Que seja compatível com aquele cargo que ela ocupava. Vamos fazer aqui, meus amigos, mais uma questãozinha aqui. Banca Sebrasp diz assim: conforme o texto constitucional vigente, a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Correto. Sendo obrigatória uma avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Perfeito, gente, de fato. Para que haja a estabilidade de servidor nomeado para cargo efetivo, eu tenho que esperar 3 anos. 3 anos de efetivo exercício. É o tempo de estágio probatório, sim. Sendo obrigatória, no final desse estágio, uma avaliação especial de desempenho que é feita por comissão instituída para essa finalidade. Está corretíssimo. E para a gente fechar aqui as nossas questões, veio até com gabarito aqui, né? Pô, já estragou aqui a nossa questão, mas enfim. Servidor público cujo vínculo com a administração pública ocorre mediante contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional, gente. De fato. Tá certo. Veja, quem tem direito à estabilidade funcional? Só 2 pessoas. Aquele que passa em concurso público para exercer cargo efetivo, que está há 3 anos, depois de 3 anos de efetivo exercício e depois de aprovação na avaliação especial de desempenho, esse tem direito à estabilidade. E o outro é a estabilidade excepcional da ADCT, para aqueles que estavam já há 5 anos antes da Constituição. Então a estabilidade são garantidas essas 2 pessoas, esses 2 tipos de servidores. O cara que está lá, meus amigos, em contrato temporário, ele não tem de fato direito à estabilidade funcional. Contrato temporário. Esse contrato temporário, gente, é aquele que eu te falei lá em aulas passadas, que existe para atendimento de excepcional interesse público. Não tem estabilidade, de fato. Tá certa a questão. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui na nossa aula. Valeu demais. A gente se encontra em uma próxima aula. Próximo tópico que nós vamos trabalhar aqui dentro de agentes públicos, dentro dos aspectos constitucionais. Tem alguns pontos para a gente começar ainda. Se você ficou com dúvida, você vem aqui, ó, no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, manda sua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado, beleza? Valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula.